Olá, amigo produtor cooperado da Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce. Meu nome é Lucas Fonseca, sou engenheiro agrônomo e trabalho hoje na Labo Rural, na área de bovinos de leite. Hoje nós estamos dando início no nosso 13º módulo de nossa capacitação online sobre a utilização do capiaçu. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o custo de produção do capiaçu, como que a gente calcula e quais são os valores médios, referências que a gente pode ter para dimensionar esse custo em sua propriedade, tá ok? Então, antes de iniciar, nós precisamos entender como que funciona essa metodologia do custo de produção do capiaçu. Nós vamos dividir este custo de produção, isso serve para qualquer forrageira, milho, sorgo, cana-de-açúcar, pastagem, nós vamos dividi-las, certo? Em quatro subtópicos principais. O primeiro deles é o preparo do solo, certo? O segundo, o plantio. O terceiro, as manutenções, tá? O quarto e último, a colheita e ou ensilagem, tá certo? Então, são esses 4 principais que a gente sempre deve estratificar para nós termos aí um custo bem feito, bem estruturado. Então, pessoal, os 2 primeiros que eu acabei de mencionar, tá? É o preparo do solo e o plantio. Aqui nós temos um caso de um produtor da zona da Mata Mineira, tá certo? Então, o custo de produção desse produtor, como que foi a composição dele? Para o preparo do solo, ele desembolsou, o que ele realizou na sua propriedade, na sua lavoura de capiaçu? Fez análise de solo para implantação, realizou a subsolagem, gastou em torno de 3 horas máquina por hectare, realizou a gradagem, depois a sulcagem, o custo do calcário, tá certo? Que ele aplicou nos sulcos, e a distribuição do calcário nestes sulcos, tá certo? Então, o preparo do solo ficou em torno aí de R$ 1.375. E ele implantou uma área exata de 1 hectare. Então, R$ 1.375 por hectare foi o custo com o preparo do solo deste produtor. Então, em todas as etapas que vocês realizarem um serviço, que vocês comprarem um insumo para destinar à lavoura de capiaçu, é muito importante vocês terem um hábito de realizar a anotação, de guardar a notinha da compra, né, caso não queira anotar, daquele item que foi utilizado, daquele insumo que foi comprado, daquele adubo, daquele calcário, ou daquela hora máquina que foi utilizada, anotar em um caderno quantas horas, qual foi o valor desembolsado, do diesel que vocês compraram, tá? É importante. Então, nesse caso aqui, nós estamos considerando uma propriedade que não tem um trator, tá certo? Ele terceiriza os serviços. Então, ele pagou aqui para a subsolagem, a hora máquina foi R$ 100, tá certo? A gradagem, R$ 100 a hora máquina. Sulcagem, também R$ 100. Então, vai variar aí de acordo com que a propriedade tem as máquinas, ou se não tem, se aluga de terceiro, se aluga da associação. Então, tudo isso vai ter um custo diferente do que eu estou demonstrando e pode ser que varie o custo da forrageira, tá certo? Mas o mais importante é vocês pegarem esse modelo, esse exemplo e aplicarem na prática em sua propriedade. Então, o primeiro tópico foi o preparo do solo, o segundo tópico, o plantio em si. E aí, as mudas para esse produtor não teve custo, então ele ganhou as mudas para plantar 1 hectare, ganhou em torno aí de 13 toneladas de mudas, certo? E aí, essa quantidade de mudas por hectare vai variar de acordo com o vigor das mudas, de acordo com o tamanho das mudas que foram adquiridas, que foram ganhadas, né? Então, existem várias variáveis, como nós já vimos, para o dimensionamento das mudas. O adubo de plantio, ele vai entrar também dentro do plantio, e a mão de obra contratada para acomodar as mudas dentro do sulco, tá certo? Para realizar o seccionamento das mudas e também para realizar a aplicação do adubo e fechamento da cova, tá certo? Então, ele gastou em torno de R$ 1.250 para estas operações em sua propriedade. Essas operações, então, o preparo do solo e o plantio,
elas são realizadas apenas uma vez em toda a vida útil daquela capineira, tá certo? Então, ela é considerada um investimento que o produtor faz. Este investimento vai perdurar por mais de 10 anos, né? De acordo com um bom manejo, bom uso dessa capineira. Podem chegar aí a 20 anos, dependendo do caso, tá certo? Mas a gente considera uma vida útil mínima de 10 anos para uma capineira de capim-elefante. Uma vida útil média de 15 anos. Mas a gente sempre utiliza a mínima, a critério de cálculo aqui para o custo, ok? Que nós vamos ver um pouquinho na frente ali como que isso aqui vai impactar no custo de produção. O terceiro tópico que eu havia comentado é o gasto com as manutenções da capineira. Então, as manutenções são aquilo que eu tenho que realizar todo ano, após todo corte. Então, é a adubação de cobertura, tá certo? É a aplicação do esterco, a aplicação dos adubos, herbicida e a aplicação do herbicida, tá certo? O esterco, caso tenha um custo que o produtor compre esse esterco, ele precisa de entrar aqui também. Mas, neste caso, o produtor utilizou o próprio esterco da propriedade. Ele não tem um custo, tem um custo apenas para aplicá-lo. Então, fechou aqui os gastos com manutenção na casa dos quase R$ 2.000 por hectare, R$ 1.920 por hectare para este caso. Então, varia de acordo com o custo do adubo da região, né? Então, tudo isso deve ser aplicado em sua propriedade, na sua realidade, para você saber quanto está custando a sua capineira. Isso aqui é um estudo de uma propriedade que foi realizado. O quarto item, então, o quarto item é a colheita ou a ensilagem, pois nós podemos dar esses dois destinos, né? A colheita para fornecimento in natura ou a colheita para a ensilagem, certo? Então, nós dimensionamos essa capineira deste produtor para a colheita in natura, e essa colheita in natura saiu na casa aí, ficou na casa dos R$ 6.600 por hectare por ano, tá certo? Então, não é por corte. Isso aqui já são 3 cortes realizados, né, nessa capineira. Se a gente fosse realizar por corte, em torno aí de R$ 2.200, R$ 2.300, sendo mais exato, R$ 2.200 por hectare, tá certo? Então, o que é que entrou nesse corte e fornecimento in natura? O próprio corte, né, a mão de obra, né, para cortar a capineira, a mão de obra e junto a hora máquina para picar e o baldeio. Baldeio seria o transporte, tá, desse volumoso da área de capim até o coxo da propriedade. Isso aí também entra no custo do volumoso. Então, fechou na casa dos R$ 6.600 por hectare por ano, ok? E quando eu faço a silagem, pessoal, fica um pouco mais caro, tá? Eu preciso de comprar lona, preciso de compactar, preciso de comprar um bom inoculante para não ter perdas na minha silagem, certo? Então, fechou na casa aí dos R$ 7.280 por hectare este custo de colheita e ensilagem, ok? E aqui, pessoal, nós temos um resumo de tudo isso que nós já conversamos, tá? Então, nós temos aí o preparo do solo, temos os custos com plantio, e aí nós colocamos lado a lado o capim natura e a silagem, tá certo? O capim destinado à ensilagem. Então, até o momento da manutenção, os custos são os mesmos. Vai diferenciar apenas na colheita e na ensilagem. Então, o preparo do solo, o custo é o mesmo. Plantio, o custo é o mesmo, independente para qual caminho eu vou seguir, tá certo? Então, o investimento que o produtor realizou, que vai perdurar ali por pelo menos 10 anos, foi de R$ 2.625 por hectare, tá? Para ambos os casos. Então, esse custo, como ele vai perdurar por muito tempo, por mais de 10 anos na minha fazenda, não é justo eu entrar com ele apenas no primeiro ano. Preciso diluí-lo, né, para o número de anos que eu tiver de vida útil da minha capineira. Então, nós vamos considerar 10 anos e este custo aqui vai entrar como um custo de depreciação neste valor dividido por 10. Então, daria aí em torno de R$ 262,50 por ano de depreciação da minha capineira, ok? Além desse custo de depreciação, nós embutimos um custo de oportunidade do capital investido nessa capineira para o custo do volumoso ter que pagar, tá certo? Então, este custo de oportunidade a gente sempre considera uma taxa de 6% ao ano, ok?
Então, hoje, na metodologia que é utilizada pelo SEBRAE, que é utilizada pelo projeto Educampo, já contabiliza isso tudo em sua propriedade. Então, já fica bem mais simples de se realizar essas contas. Então, a gente já pode ir direto nas manutenções, na colheita, para realizar esse custo. Mas, para os produtores que não participam do projeto Educampo hoje, é importante de computar esses custos fixos de depreciação e de custo de oportunidade do capital investido na capineira. Então, esses dois seriam considerados investimentos, preparo do solo e plantio, e a manutenção e a colheita são consideradas desembolsos diretos, custos variáveis. Todo ano eu preciso de realizá-los após todo o ciclo, após todo o corte da minha capineira, eu preciso de realizar as manutenções e, posteriormente à manutenção, vou realizar o corte e colheita novamente. Então, todo ano eu tenho essas atividades na minha fazenda. Então, esses custos, sim, ano a ano serão computados. Então, para esses produtores, as manutenções fecharam na casa dos R$ 1.920 por hectare, a colheita in natura R$ 6.600 por hectare e a colheita para silagem R$ 7.280 por hectare, tá certo? Então, o custo operacional efetivo, o que é o custo operacional efetivo? É os custos variáveis, é a manutenção, é o custo de manutenção mais o custo de colheita. Então, esses dois custos somados fecharam na casa dos R$ 8.520 por hectare para o fornecimento in natura e de R$ 9.200 por hectare para o corte e ensilagem deste capim. Correto? Quando eu pego e divido por tonelada, tá, o meu custo operacional efetivo, tá, considerando aqui esse produtor atingiu uma produtividade média de 150 toneladas por hectare em 3 cortes, então foram 3 cortes de 50 toneladas aí de média, tá? Esse custo saiu aí a R$ 56,80 para fornecimento in natura e de R$ 61,33 para a silagem, ok? Isso por tonelada de matéria natural. E aí, pessoal, realmente o corte, talvez in natura, ele vai sair um pouco mais em conta para o produtor. Porém, existem vários outros fatores que devem ser observados antes de optar por um ou por outro, tá certo? Disponibilidade de mão de obra constante na fazenda, por exemplo, é um grande gargalo que a gente tem, tá? Para realizar o corte in natura diariamente para fornecimento dos animais. Porque se a gente realiza o corte, então vamos imaginar num caso prático, o produtor tem a disponibilidade em 2 dias da semana para o funcionário cortar esse volume de capim para alimentar o gado durante uma semana, tá? Então, esse capim será cortado em 2 dias e ficará vários dias no campo, tá? Perdendo nutrientes, perdendo qualidade, ganhando muita matéria seca, né? O que pode prejudicar um pouco o consumo dos animais. Então, perdendo qualidade do volumoso. Então, isso também não é visto com bons olhos. Talvez para um caso desse é melhor a gente investir um pouquinho mais, custar um pouquinho mais caro, mas eu tenho um volumoso de fácil acesso diariamente na minha fazenda, certo? Seria o caso da silagem. É só ir até o silo, retirar e fornecer no coxo. Não tem que cortar e que picar diariamente para fornecimento aos meus animais. Quando nós embutimos, então, pessoal, falei do custo operacional efetivo por hectare e por tonelada, e quando nós embutimos os custos fixos, que eu havia falado no início, que é o custo de depreciação, que é o investimento parcelado durante toda a vida útil da capineira, e o custo de remuneração do capital, que é uma taxa imposta aí a 6% ao ano, esse custo total, tá? O custo total da minha capineira, se for fornecido in natura, saiu a R$ 8.861,25, e se for para silagem, R$ 9.941,25, tá? De custo total por hectare. Quando nós vamos fazer por tonelada de matéria natural produzida, R$ 59,00 para o fornecimento, o capim fornecido in natura, R$ 63,60 para a silagem de capim. Então, pessoal, nós podemos observar que ainda assim, mesmo com um custo por hectare elevado, devido à grande massa produzida, este custo ainda fica muito abaixo do custo de uma silagem de milho, por exemplo, uma silagem de sorgo, que estaria aí talvez acima de R$ 100 de custo médio na tonelada de matéria natural, ok?
Então, precisamos de fazer, né, todas aquelas contas que nós já vimos como se faz nos módulos anteriores para optar qual volumoso utilizar. Aqui está, né, um exemplo de um custo bem estruturado de como ele é calculado. Então, agora é pegar os dados que vocês estão coletando em sua propriedade, utilizar esta metodologia que a gente conversou aqui hoje e realizar aí o custo por hectare, o custo por tonelada, de acordo com o caminho que você seguiu em sua propriedade. Se foi o fornecimento in natura ou se foi, no caso, a ensilagem dessa capineira, tá certo? Para fechar, pessoal, só para demonstrar a importância de se produzir em grandes quantidades, com uma alta produtividade por hectare, nós podemos dizer que o custo por hectare de implantação, custo de manutenção, até mesmo a colheita, às vezes, vai ser muito similar de uma capineira muito produtiva para uma capineira pouco produtiva, tá certo? O custo com implantação, custo de adubo, custo de aplicação vai ser sempre muito parecido. Então, quando nós pegamos o custo por hectare e dividimos por diversas produtividades crescentes, nós temos uma diluição no custo por tonelada muito grande, tá certo? Então, se eu produzisse uma capineira que me dê aí 100 toneladas de produtividade, tá, por hectare, eu teria um custo de 95,41 por tonelada. Se eu produzisse 200 toneladas por hectare com essa mesma estrutura de custo, o meu custo por tonelada sairia aí a R$ 47,00, né? Só para vocês verem, né, a importância que se tem de produzir uma quantidade maior por hectare, tá certo? E isso muitas das vezes não é pesando a mão na adubação, não é adubando mais do que eu já adubo, não é fazendo a capina mais bem feita do que eu já faço. É fazer no momento correto. É fazer quando a cultura precisa e cortar, ter atenção ao ponto de corte da minha capineira, tá? E esses são os maiores desafios para alcançar altas produtividades. Porque se eu erro no ponto de corte, pessoal, eu perco muito a janela de rebrota, tá certo? Da minha capineira. Se eu fico com ela 10 dias a mais do ponto de corte ideal, se eu tivesse cortado há 10 dias atrás, ela já teria rebrotando com 10 dias. Então, minha produtividade por hectare ano seria com certeza maior, tá certo? Então, ter muita atenção a quando fazer as aplicações dos insumos, quando realizar os tratos culturais, quando realizar o plantio, tá certo? E quando cortar essa capineira. Nós já falamos bastante sobre isso nos módulos anteriores, e aqui é só demonstrando economicamente a importância de se produzir mais por hectare. Então, era isso que a gente tinha para conversar neste último módulo, no nosso encerramento da nossa capacitação. Qualquer dúvida, qualquer ponderação, qualquer comentário, nós estamos disponíveis via WhatsApp, tá? Via consultores da cooperativa, consultores do Educampus, consultores próprios da cooperativa. Então, mais uma vez, foi um prazer muito grande estar podendo conversar um pouco com vocês sobre a utilização desta forrageira que vem crescendo a cada dia no nosso estado e talvez além do nosso estado, no Brasil como um todo. E qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima.